Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 244º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 8, livro de Provérbios, capítulo 30 e livro de Romanos, capítulo 13. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 8. As demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois, Salomão foi a Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns em Ramate. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos. E também Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha. Todas as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus e que não eram de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250, que presidiam sobre o povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta.
porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem no que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor até o término da construção. E assim foi concluída a casa do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. Por meio de seus servos, Hirão enviou navios e marinheiros conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir e de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro que entregaram ao rei Salomão. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 8, versículo 1. Enquanto o templo estava em construção, Salomão planejou e construiu um palácio para si mesmo. Na verdade, o prédio era uma combinação de residência real, sede do governo, arsenal militar e centro de recepção oficial. Mais tarde ele escreveu: lancei-me a grandes projetos, construí casas e planejei vinhas para mim. Eclesiastes 2, versículo 4. Os edifícios do palácio eram 2 vezes maiores que o templo e provavelmente tinham 2, se não 3, andares. A estrutura total tinha 45,72 metros de extensão e 22,86 metros de largura e 13,71 metros de altura. O templo, por sua vez, tinha 27,43 metros por 9,14 metros por 13,71 metros. O complexo incluía 2 pórticos ou colunatas, os aposentos do rei, uma residência para sua esposa egípcia e talvez parte do harém de Salomão. Havia ainda uma sala do trono, corte, e um espaçoso salão de recepção, todos conectados por um grande pátio ornamentado com muros como os do templo. Referência 1 de Reis, capítulo 7, versículos 1 a 12. Compreendendo o versículo 3, normalmente não imaginamos Salomão como um militar, mas esta façanha está registrada nas Escrituras. Amat-Zobá era uma cidade ao norte de Damasco, na fronteira do extremo norte do reino de Israel, conforme Números 34, versículo 8 e Josué 13, versículo 5. O povo dessa região participou da dedicação do templo, conforme 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 8. Essa cidade estava situada em uma rota comercial muito importante, da qual Salomão podia cobrar taxas alfandegárias, coletar impostos e também se proteger de invasores. Junto com Amat-Zobá, Salomão fortificou Tadmor, Bet-Horon Alta, Bet-Horon Baixa e Baalat. Outras províncias foi fundar cidades-armazém, lugares onde carros, cavalos, armas e alimentos eram estocados para o uso de tropas. Salomão sabia que, se não protegesse os limites do reino, Israel poderia ser atacado pelos povos vizinhos, apesar dos acordos diplomáticos que costurou. A exposição bíblica dos versículos 12 a 16. Com o templo construído e vida religiosa da nação passou a ter um padrão. Os homens em Israel deveriam comparecer em Jerusalém todos os anos para celebrar as festas da Páscoa e dos pães sem fermento, da colheita, o Pentecoste, e das cabanas, encerramento da colheita, conforme Êxodo 22, versículos 14 a 19, Deuteronômio 16, versículos 1 a 17. Para os cristãos, hoje, essas 3 festas significam a morte de Cristo, Cordeiro de Deus, por nossos pecados, conforme João 1, versículo 29 e 1 de Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. A ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, conforme Atos 2, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Bem como o futuro reajuntamento do povo de Deus no reino, conforme Apocalipse 14, versículos 14 e 16. Para o povo judeu, a Páscoa lembrava sua libertação do cativeiro egípcio, enquanto a festa das cabanas comemorava o cuidado de Deus durante seus anos no deserto. Por fim, a festa da
colheita, o Pentecoste, celebrava a bondade do Deus que sustentava seu povo na terra prometida. Exposição bíblica dos versículos 12 a 13. Salomão providenciou os sacrifícios necessários durante essas festas, bem como os sábados especiais e nas festas da lua nova. Neste sentido, ele obedeceu à lei de Moisés e também seguiu o plano instituído por seu pai, Davi, para o ministério dos sacerdotes e dos levitas no templo, conforme 1 de Crônicas, capítulo 23 a 26. Asaf era líder dos músicos, conforme 1 de Crônicas, capítulo 16, versículos 4 e 5, e o templo tinha 4.000 cantores, divididos em 24 grupos. Salomão cuidou para que os instrumentos e as canções de Davi fossem usados e seu plano para organizar os sacerdotes e levitas fosse respeitado. Infelizmente, a vida particular de Salomão não condizia com as suas demonstrações públicas de fidelidade às instruções de Deus. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 8, com a exposição bíblica dos versículos 17 a 18. Salomão era um grande empreendedor. Ele fez acordos comerciais com várias nações, instituiu uma força naval e contratou exímios marinheiros de Irão para administrar a marinha para ele. Sendo, em sua maioria, um povo da terra, os israelitas não eram dados às práticas marítimas. Por isso, Salomão dependia dos fenícios, um povo litorâneo, para lidar com este aspecto de seus empreendimentos. Importar produtos do leste enriqueceu os cofres de Salomão e ajudou a internacionalizar mais o reino em suas perspectivas. Este avanço, sem dúvida, representava oportunidades para que os israelitas dessem testemunho de seu Deus aos gentios pagãos, mas não há registro desse ministério na Bíblia. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 30. As palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus, e exausto porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Uma oração. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Outros provérbios. Não calunie o servo diante de seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam. Na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos.
Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4 que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios: as formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida; os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas; os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos; a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante. Na verdade, 4 que são imponentes no andar: o leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada; o galo, que anda ereto; o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar ou se planejou o mal, ponha a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue e o instigar a ira produz brigas. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 3. De acordo com este provérbio e Provérbios 9, versículo 10, Deus é o santo. A palavra traduzida por santo significa totalmente diferente. A natureza de Deus é santa. Sejam santos, porque eu sou santo. Referência a Levítico 11, versículos 44 a 45, capítulo 19, versículo 2, capítulo 20, versículo 7 e versículo 26, capítulo 21, versículos 8 e 15, capítulo 22, versículos 9, 16, 32 e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 de João, capítulo 1, versículo 5. No entanto, não devemos pensar na santidade de Deus simplesmente como algo que não há contaminação, à semelhança de um instrumento cirúrgico esterilizado. A santidade de Deus também não é um atributo inerte e negativo. Ela é positiva e ativa. É sua natureza perfeita, cumprindo sua vontade perfeita. É como mar de vidro misturado com fogo, que João viu diante do trono de Deus no céu. Referência a Apocalipse 15, versículo 2. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Referência a Hebreus 12, versículo 29 e também Deuteronômio 4, versículo 24. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Tornar-se cada vez mais ávido por dinheiro e ir além dos próprios limites para obtê-lo pode ser perigoso. Cada um de nós deve descobrir em que patamar financeiro Deus quer que vivamos e estejamos satisfeitos. Esta oração expressa o coração de alguém que quer encontrar contentamento em seu relacionamento com o Senhor. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 30, com a exposição bíblica dos versículos 11 a 14. O filho que olha para seus pais com desdém e desrespeito será um dia tratado como um cadáver insepulto, e não ser sepultado era um grande opróbrio em Israel, conforme capítulo 17. Ouvindo e lendo as notícias, podemos nos convencer cada vez mais de que estamos vivendo na geração descrita nesta passagem, com seu orgulho, ganância, violência e falta de respeito pelos pais. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 13. A obediência às autoridades. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. O dia está próximo. E digo isto a vocês que conhecem o tempo: já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 13, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Deus estabeleceu os governos do mundo, conforme Atos 17, versículos 24 a 28. Isso não significa que ele seja responsável pelos pecados de tiranos, mas apenas que a autoridade para governar vem originalmente de Deus. Resistir à lei é resistir ao Deus que estabeleceu o governo no mundo, e isso significa pedir punição. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Subimos um pouco mais em nossa escala de motivação aqui. Qualquer cidadão pode obedecer à lei por causa do medo de punição, mas o cristão deve aceitá-la por causa da consciência. Sem dúvida, se o governo investir na consciência, então o cristão deve obedecer a Deus e não à autoridade humana, conforme Atos 5, versículo 29. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10, Paulo expandiu o círculo de responsabilidade ao incluir outras pessoas, além de oficiais do governo. Amem-se uns aos outros. É o princípio básico da vida cristã. É o novo mandamento que Cristo nos deu, conforme João 13, versículo 34. Quando praticamos o amor, não precisamos de nenhuma outra lei, porque o amor inclui todas elas. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Chegamos muito longe em nossas razões para obedecer à lei, do medo, passando pela consciência de amar até nossa devoção a Jesus Cristo. A ênfase está no retorno iminente de Cristo. Como seus servos, queremos ser considerados fiéis quando Ele retornar. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 13. Trago o versículo 14. Os cidadãos cristãos devem ser os melhores. Aqueles que seguem o Senhor podem nem sempre concordar em termos de assuntos políticos ou partidários, mas todos podem concordar em se tratando de sua atitude em relação ao governo humano.
As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.